Série de mensagens falando do seguinte tema, né? Qual missão que nós vamos destacar hoje? A missão de promovermos, né? Nem de exercermos não, mas exercer está incluído no pacote, mas de promovermos, de destacarmos, de ensinarmos e aí também praticarmos o nosso sacerdócio. Glória a Deus, igreja. Nós vamos falar sobre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas antes vamos falar um pouco sobre, novamente, o que motivou essa série de mensagens. Meus amados, nós vivemos numa época onde o amor de muitos está esfriando. O amor de muitos está esfriando. Nós vivemos numa época dos desigrejados. Nós vivemos numa época, meus amados, principalmente nas grandes metrópoles, Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, São Paulo, nas metrópoles, nas grandes cidades, as pessoas ouviram falar de Jesus, tem tudo quanto é tipo de igreja, tem igreja que prega a palavra de maneira fiel, e tem igreja que distorce a palavra, trabalhando, destacando os interesses, as ansiedades das pessoas. Obrigado, querido. Aconteceu, não tem importância não. Acontece, né, meus amados? Amém. Obrigado, querida. Eu derrubo o copo toda hora lá em casa. Eu sou o Chaves lá de casa. A Michelle é incrível. Às vezes eu vou fazer com todo cuidado. Eu vou fazer uma coisa com todo cuidado. Não vou fazer barulho. As crianças estão dormindo, não vou fazer. E eu faço barulho. Mas eu não faço barulho, eu faço aquele barulho. Eu sou desastrado mesmo. Eu sou igual adolescente, não tem noção de espaço, não. Isso acontece, né, meus amados? Mas vivemos nessa época, meus queridos irmãos. E eu tenho visto, meus amados, o amor de muitos no meio da nossa comunidade se esfriar. E não é só eu, não. Uma coisa, é só eu que estou vendo, não é quando a gente para e conversa com os irmãos, o pessoal que está buscando a Deus, que está trabalhando, que está lutando para pregar a palavra, ensinar, engajar o povo dentro da palavra de Deus, a gente nota isso, que o amor está esfriando, o desânimo, a apatia. Isso tem crescido no nosso meio. E não só na nossa igreja, muitas igrejas sérias, sabe? E às vezes acontece algo de interessante, o povo se alegra, mas é por causa de um retiro, de um cantor, de uma programação. Essa semana eu estava ouvindo o pastor da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, meu querido irmão, quem conhece a Assembleia de Deus, quem é da década de 80, era um povo que chegava no culto e ia para o joelho. Sabe, povo que chegava e ia para o joelho. E orar. Preparar o coração para o culto, para buscar a Deus, para ouvir a palavra, para cantar louvor. Você lembra disso, Daniel? Sabe? Aí o pessoal tem essa mania, de pegar os errinhos, e destacar os errinhos como se os erros definissem. E toda igreja tem erro. Sabe? E aí destaca os erros, mas esquece que é uma igreja séria. E aí eu estava vendo o pastor da Assembleia de Deus falar. Eu era um pastor muito importante, um líder forte, homem de Deus.
e ele falar o seguinte: o que é que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Nós somos o povo da oração, nós somos o povo da fome e sede por Deus. Agora nós viramos o povo das programações, o povo, né? Se não tiver o cantor tal, se não tiver a programação tal, o povo não se engaja. E aí, né, a gente consegue observar que a coisa está crescendo, a apatia espiritual, o espírito do consumidor, de consumidor, está crescendo. E eu sou um tipo de pessoa, meu querido irmão, que eu sou muito teimoso. E eu costumo fazer o contrário. Não é para aparecer, não, é por causa da minha consciência diante de Deus. Aí eu penso o seguinte: é programação que o povo quer? É programação que eu não vou fazer. Sabe por quê? Eu acredito em milagre. Quem acredita em milagre aqui? Meu querido, eu acredito que o mesmo mover que aconteceu décadas atrás, de levantar o povo de Deus, na alegria de se reunir para orar, de buscar a face do Senhor, somente buscar a face do Senhor. A alegria de ser salvo em Cristo Jesus e de fazer parte do povo que vai morar no céu. Eu acredito que isso pode acontecer novamente. Sabe? Eu noto que os fiéis, os que estão lutando, estão cansados, estão desanimados. Eu noto isso em mim também. A gente nota que o que adianta, né? Existe esses questionamentos. E a gente desanima, e a gente para de fazer o que está fazendo, e a gente quer fazer qualquer coisa, menos lidar com gente, menos trabalhar, menos tentar chamar o povo de Deus para essa alegria de não depender de nada, nada, para ser um crente fiel, para ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Depender somente de Cristo Jesus, das coisas simples do Evangelho. A gente nota que o amor está esfriando. Por isso incentivou, né, eu me lembro até hoje da reunião dos líderes de PG, e cada líder ali, né, demonstrando a sua dificuldade, os seus desafios, e foi unânime a conclusão de que nós precisamos de um mover do Espírito, nós precisamos de recuperar a nossa identidade e recuperarmos aquilo que devemos fazer diante de Deus. E colocamos e chegamos à conclusão que o povo de Deus deve entender que congregar, ser fiel nos cultos, nas reuniões, faz parte da nossa missão também. Não é favor, não é escolha, algo assim, olha, posso e não posso fazer. Não, faz parte da nossa missão. Porque entendemos que falta de compromisso gera falta de compromisso. É uma doença pior do que o Covid, no que diz respeito à infecção, à contaminação. Falta de compromisso, meus amados, gera falta de compromisso. Desinteresse gera desinteresse.
colocar outras prioridades, gera no próximo, daquele que está perto de nós, influencia as prioridades. Isso incentivou essa série de mensagens, renovando a nossa missão, onde nós destacamos essas coisas e destacamos outras coisas também. E hoje nós vamos fechar, com a promoção do sacerdócio. Nós devemos promover o sacerdócio universal da igreja. Meus amados, a igreja, antes do século ali, terceiro século, do quarto século, a igreja era mais orgânica, mais participativa. Aliás, a perseguição era muito forte, então só se convertia a Cristo Jesus quem tinha convicção e quem foi realmente movido pelo Espírito Santo. E o povo de Deus sofria perseguição, dava outra face, e este amor e esta fraternidade, este compromisso foi poderoso de tal forma, sabe, que o imperador romano se viu obrigado a declarar, e ele fez isso por interesse, tá? A declarar o cristianismo a religião oficial, porque o mover do Espírito Santo era forte no meio da igreja. Um ambiente totalmente adverso. E ali a igreja se tornou uma instituição estatal. Meio que estragou. E tivemos o ápice do erro na época de Lutero. Mais de 1000 anos depois. O ápice do erro ali de misturar a igreja com o Estado e de obrigar as pessoas a se tornarem cristãs, de dar privilégios para cristãos. Tivemos este ápice do erro ali na Reforma Protestante, onde a salvação começou a ser vendida. Mas o que acontecia? O culto era feito de forma que você, pessoa comum, não entenderia. Em latim. A informação e o preparo só para algumas pessoas ali. E o povo era o povo. E o povo não tinha acesso às Escrituras. E o povo, era doutrinado por doutrinas de homens. A igreja não era igreja nos moldes bíblicos. E quais são os moldes bíblicos? Uma igreja que ama. É certo, a igreja tem que ter pastores, ok? Porque o público se renova. Mas a igreja, meu querido, você, meu querido irmão, você foi chamado para dar fruto, você foi chamado para ser um sacerdote. Glória a Deus, igreja. Você foi chamado para crescer no conhecimento, na oração, Se aparece um demoniado lá na vizinhança, você vai lá e expulsa. Não tem aquela coisa, eu chamar o pastor, chamar a liderança. Não, você, foi chamado para ter autoridade em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. A igreja, os líderes existem para capacitar, para que todos sejam iguais. Mas não era isso que acontecia. Então, com a reforma protestante, foi resgatada essa doutrina. E qual doutrina, mais uma vez? Sacerdócio universal de todos os crentes. Você é um sacerdote. Glória a Deus, igreja. Vira para o seu irmão e fala assim: você é um sacerdote. Fala assim: é você que tem que expulsar demônio. Sabe? Em todas as áreas que Satanás trabalha, nos ignorantes, Satanás trabalha muito na opressão e na possessão. Nos cultos, aqueles que são entendidos, Satanás trabalha nas ideias, nas filosofias, nas ideologias,
Satanás trabalha em todos os campos, meu querido. E você foi chamado para trabalhar, para enfrentar e derrotar o maligno em todas as áreas. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados. Então foi resgatada essa doutrina do sacerdócio universal. Vamos ler este texto? Vamos ler juntos, amém? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, igreja. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. É isso que nos define. Essa identidade aqui, meus amados, ela tem várias implicações. Olha só que legal, a fim de proclamardes, discursar, falar, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Na igreja se cumpre a profecia de Joel. Vossos velhos, o quê? Sonharão. Vossos jovens terão o quê? Visões. O que Joel está falando ali? Olha, vai vir uma época, isso é Joel falando lá para o povo de Israel, onde o Espírito vai atuar em tudo quanto é tipo de pessoas, promovendo a glória de Deus. O Espírito vai pegar pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as faixas etárias, homem e mulher. E ele vai encher esse povo de força. E sabe quando aconteceu isso? Quando começou a acontecer isso? Atos capítulo 2. O povo de Deus estava reunido orando, de repente o Espírito desce. E o povo vê fogo como se fosse línguas e pousando sobre cada um. E dali eles começaram a profetizar. E profetizaram de tal forma que pessoas de outras nações que foram para o templo de Jerusalém adorar a Deus, começaram a ouvir sobre as glórias de Deus no seu próprio idioma. Aí Pedro se levanta: não, esse povo não está embriagado. Se cumpriu nesse povo o que Joel falou, esse povo está revestido de poder. Glória a Deus, igreja. Isso me faz lembrar aquela passagem onde Pedro e João são proibidos de pregar e o anjo solta eles, a igreja ora. Senhor, como está escrito lá em Salmos, por que os reis se levantam contra o ungido do Senhor? Senhor, nos dê ousadia para pregarmos neste ambiente adverso. Nos dê ousadia, nos dê coragem, intrepidez, para sermos igreja, sacerdotes do Senhor, no meio da perseguição das autoridades. E aí o lugar treme. Tem um hino antigo, né? Não sei se os irmãos vão lembrar. Esse que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme, e assim vai. Nós somos este povo, meu amado. Glória a Deus, igreja. Nós somos este povo. O que é que está acontecendo com a gente, meus queridos irmãos? O que é que está acontecendo? Que estamos perdendo esse poder.
que estamos perdendo essa ousadia, que estamos perdendo essas prioridades. O que é que está acontecendo? Devemos mais do que nunca promover o sacerdócio, promover este poder. No ano que vem, meu querido irmão, vamos ter várias semanas da oração, várias vigílias, manhãs da consagração, sabe? Tenho orado a Deus, tenho conversado, e cheguei à conclusão, olha, eu como pastor, não vou forçar a presença do Espírito Santo aqui. Às vezes o pastor quer forçar, né, orando alto, né, para ver se o povo, vamos gente, vamos. Né, às vezes, não vou forçar, eu vou orar, e vou fazer uma agenda e vou chamar o povo para orar. Para quê? Para se humilhar na presença de Deus. Para se humilhar, para que Deus nos visite, porque nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo. Sabe? É uma visitação que mexe com a vontade e que mexe com as prioridades. Porque, meus amados, todos nós aqui já conhecemos o que é necessário. Somos uma igreja bíblica, as pregações aqui são bíblicas, e cada vez estamos sendo mais exatos no que diz respeito à exposição bíblica. Mas somos um povo também que necessita do poder de Deus. Porque o ser humano pode muito bem saber da verdade, conhecer e ser bem informado, mas não ter poder nenhum. Poder que se expressa através da vontade, através dos gostos. Eu te pergunto, o que a gente gosta mais? De parar na frente da tela para assistir uma série ou qualquer outra coisa? Ou de ajoelhar e orar? A gente gosta mais da tela, meu querido. Mas imagine o poder de Deus mover poderoso, que faz, é lógico que você vai ter que lutar, não vai ser sempre que você vai gostar, eu sei disso, meu querido, mas que coloca no seu coração a vontade, a seriedade e até mesmo o gosto por orar. Glória a Deus, igreja. Eu acredito nesse poder, meu querido. Não é você que é crente de 30 anos para cá, meu querido, você contemplou o neopentecostalismo governando a igreja. Uma mistura herética de evangelho da prosperidade com os dons espirituais. Pessoas que viram, líderes que viram nos dons espirituais o caminho mais rápido para se destacar e ganhar autoridade. Quem é crente de 30 anos para cá, meu querido, foi raro ver manifestações espirituais genuínas, que aconteceu muito no século passado. Sabe? Pessoas que não estavam orando, sabe? Buscando a Deus. E de repente começaram a falar em outras línguas, sem forçação de barra, como eu já vi por aí, que os neopentecostais fazem. Fala palavras estranhas que aparecem na sua cabeça, vê se isso é poder de Deus. Já vi um montão de vezes, já botaram a mão na minha cabeça querendo forçar. Eu acredito no sobrenatural, meu querido. Quem acredita no sobrenatural aqui, meu irmão? Não acredito em idolatria a dons espirituais, a ponto de falar, né, como fizeram, de falar que aquele que não fala em línguas é crente de segunda categoria. Mas eu vi mover genuíno. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer, sem quimioterapia, sem remédio, sem nada. Tá? Na década de 80.
onde ali a fome e sede de Deus era muito ainda. Antes de entrar o evangelho da prosperidade e as orações, quando a pessoa orava, era só para os problemas, as ansiedades, os desejos. Antes dessa porqueira. Não estou falando que é errado orar, tem os momentos de orações para orar, mas, meu querido, eu vi fome e sede de Deus. Quem viu isso no passado? Eu vi fome e sede de Deus. De maneira ampla na comunidade, nas comunidades cristãs. Eu vi pessoas, meus amados, andando mais de 5 quilômetros com terno, debaixo de chuva, para cultuar o Deus Altíssimo. Eu vi pastores andando de Monark, com aquele terno e andando de bicicleta. Quem lembra da Monark, a bicicleta? Né, que tinha garupa, né? O pastor, o paletó dele abria e a irmã, a pastora, ia atrás na garupa, com as pernas fechadas, sentada de lado assim, para cultuar o Deus Altíssimo. Eu vi isso. E na hora do culto, o que prevalecia era fome e sede de Deus, nas pregações, na oração, nas orações, pedindo santidade, pedindo almas, pedindo uma série de coisas. Vocês estão entendendo? Eu estou falando com o pastor Robson, a gente está muito nostálgico. Né? Ele também conta testemunhos parecidos. Né? Aí eu lembro daquele Provérbios, né? Não fale que o passado foi melhor, né? Mas eu acho que a aplicação ali é outra, não se diz respeito a isso. Até porque o amor vai se esfriar, então quem for crente nessa época onde o amor está esfriando, vai falar que o passado é melhor, foi melhor mesmo. Né? Quem for crente na época do esfriamento do amor, vai falar, olha, lá para trás tinha mais crente. Né? Eu vi isso, meu querido irmão. Eu não vou falar mais coisas, senão eu vou chorar. Mais exemplos, né? São bem pessoais. Mas eu creio que o mesmo Deus que fez o mover no passado é poderoso para fazer hoje. Eu quero falar com a igreja. Eu não dou indireta aqui do altar. Não dou indireta aqui do altar. Às vezes eu falo uma coisa, casa certinho com a sua vida. Quando eu vejo que uma situação tomou uma proporção grande, eu falo isso com Deus, já falei com alguns líderes aqui. Eu vou denunciar aqui. Um dia a igreja ficou de olho arregalado comigo, porque num fim de semana eu vi cinco umbigos de moças aqui da igreja. Na reunião, vim e denunciei. Não foi cada uma não, tá demais, foi de uma vez. Vou denunciar. Isso é voz profética. Sabe? E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui agora vai de encontro a todos os nossos corações. Não estou dando direta para ninguém aqui. Amém, igreja? O pastor está falando da minha vida. Não é isso. O que eu estou falando aqui, a apatia e o esfriamento está crescendo. Está contaminando. E nós precisamos, meus amados, olhar para o passado. Até mesmo da nossa vida. Onde foi que eu tropecei? Onde foi que eu perdi esse interesse? Onde foi que eu perdi o fogo?
Onde foi que eu comecei a me interessar pelas coisas? Qual momento da minha vida que eu comecei a interessar pelas coisas deste mundo? O que aconteceu? Que eu não tenho mais o gozo do Espírito Santo, aquela coisa da simplicidade do Evangelho. Aquele primeiro momento ali, né, aquela caminhada com Deus, aquela descoberta do Deus amoroso, do perdão em Cristo Jesus, aquele fogo que ardia, foi diminuindo, e foi dando lugar para outras coisas. Na hora que você vai ver, não é nem pecado cada uma delas, mas o conjunto forma o pecado. Nós somos o povo chamado para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Glória a Deus, igreja. Sacerdote que ministra. Pedro aqui, meu querido irmão. Pedro está falando para a igreja. Eu vou te dar o contexto mais ou menos aqui deste texto. Né? A igreja estava sofrendo. Aí Pedro começa a sua carta. Olha, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Somos salvos em Cristo Jesus. Vamos firmar a nossa mente e as nossas ideias. Vamos cingir os nossos corações. Porque devemos dar fruto mesmo no meio do sofrimento. Acabei de resumir a carta de Pedro aqui, em poucas palavras. Devemos dar fruto. Escravo, dê fruto. Senhor, dê fruto. Mulher, dê fruto. Homem, dê fruto. Pastores, deem frutos. Todo mundo dando fruto. Mesmo diante do sofrimento. Se vocês sofrerem por causa da injustiça, tem que sofrer mesmo. Agora, se vocês sofrerem por causa da justiça, tenham em mente que isso resulta em glórias a Deus. Essa é a carta de Pedro. E aí, neste momento, Pedro, falando da rejeição do Cristo, falando que Cristo também sofreu, ele fala: Jesus era pedra, foi rejeitado por muitos. Mas para nós, é pedra preciosa. Ele é pedra preciosa. Nós somos pedrinhas em cima dele. Nós estamos construídos nele. Novo santuário de Deus. O povo de Deus. E aí ele usa essa linguagem, né, comparando a igreja com um templo construído em cima da pedra, Cristo Jesus, e falando que a igreja é um povo formado de sacerdotes. Deem frutos. Pratique a santidade. Ame a Deus. Busque a Deus. Glorifique a Deus. Esta é a carta de Pedro, sua primeira carta. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e devemos dar fruto em todo e qualquer tempo. Glória a Deus, igreja. Estamos passando por um momento muito difícil. Eu fico conversando, né, com os pastores. Se fizermos programação tal, vai dar engajamento. Se fizermos isso, o povo vem. Eu lembro até hoje, no culto de quinta-feira. Era culto de terça-feira na época ou de quinta na época? Não lembro. Tem uns 15 anos isso. A gente anunciou que o tema da mensagem de quinta estava capengando a frequência. A gente anunciou que o tema da mensagem de quinta seria sobre prosperidade. Aí eu te pergunto, a Igreja Batista Irmão,
se manifestou em peso ou não? O povo veio ou não? Veio. Veio mais do que de costume. Muito mais. E aí eu lembro da irmã Hilda pegando o microfone e orando: Deus, perdoa a idolatria do nosso povo. Eu lembro disso até hoje. A gente se dedica quando as coisas estão de acordo com os nossos interesses. E eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, que a igreja Batista Irmão seja dedicada, porque ela anseia pelo genuíno leite espiritual. Glória a Deus, igreja. Simplicidade do Evangelho, poder de Deus, presença de Deus, convicção de pecado, alegria da salvação. O mesmo Deus que te dá convicção de pecado, para você olhar para você mesmo, não tem nada aqui, Senhor. É o mesmo Deus que dá alegria no Espírito Santo e nos gloriamos, nos alegramos em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu creio em milagre. Eu creio, meu querido, que pode chegar um dia que eu não vou precisar que Deus vai te abençoar para você ficar animado. Eu vou falar: olha, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Você vai dar um glória a Deus muito mais alto do que qualquer outra coisa. Estamos orando e vamos orar nesse ano de 2026 todinho, nos humilhando na presença de Deus. Como diz lá o próprio profeta Joel: chorem, sacerdotes, ministros do altar, rasguem suas vestes. Chore, porque o povo está abandonando a aliança. Chore, porque o povo não quer saber do poder de Deus. O povo está traumatizado. Meus amados, você conversa com os desigrejados, eu falei, que a principal causa da pessoa abandonar a igreja é trauma. Trauma com o quê, pastor? Falsas promessas, liderança, opressora, uma série de coisas. Trauma. Problemas entre irmãos, falta de perdão. É a principal causa, sabia disso? Fizeram a pesquisa. Por que você deixou de ir na igreja? A turma de hipócrita. Aí eu fico vendo na Bíblia: mas peraí, Jesus deixou avisado. Jesus deixou essas coisas avisadas. E outra coisa, ele deu um mandamento. Qual mandamento? Perdoar. Estranho. Eu estava vendo o pastor. Não, o pastor está falando as coisas estranhas, né? Está falando as coisas estranhas. Não. A maioria dos igrejados que eu conheço, eles amam a Deus, eles estão com trauma da igreja. O que é isso? Que papo é esse? Que papo é esse que eu sou discípulo de Jesus e não quero saber mais de estar no meio do povo de Deus? Que papo é esse que se eu for magoado, que se eu for, sei lá o quê, tirado da minha ilustre posição, eu mato o carrapato e o boi? É este o poder do Evangelho? Tem muitas coisas, meus amados, fraquejando as pessoas, mas aquele que teve uma experiência com Cristo Jesus, que viu seus pecados sendo rasgados ali na cruz do Calvário, não vai ser abalado. Glória a Deus, igreja. Não vai ser abalado. Sabe? Pai e mãe podem te abandonar. Irmãos podem te entregar à morte. Esposa pode te abandonar. Filho pode te abandonar. Falsos mestres podem te enganar. O irmãozinho pode pisar no seu calo. Agora você viu que agora eu estou aliviando, né? O grau de gravidade está diminuindo agora, né?
O irmãozinho pode não te cumprimentar. O pastor pode falhar com você. Mas se você é salvo e lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, você nunca vai abandonar a igreja, porque você entende, a igreja é o corpo de Cristo. Meus amados, a gente é até aconselhado, né, as pessoas falam, né, já até livros falando, você pastor, para você não ficar doente, já li livros falando assim, pastor, para você não ficar doente, não queira um mover de Deus sobre toda a membresia da sua igreja, porque se você desejar isso ardentemente, você vai ficar doente, porque não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É difícil ouvir isso. É difícil ouvir isso. Complicado ouvir isso. Está entendendo? Certo que no meio da multidão, né, tem tudo quanto é tipo de pessoa. Sabe? Mas eu acredito num mover sobrenatural que pode levar muitas e muitas pessoas a ter cada vez mais fome e sede de Deus. Glória a Deus, igreja. Eu acredito nisso. Tenho orado para isso. Né? Planejo a série de mensagens pensando nisso. Né? Porque, meus amados, a gente que... É igual diz aquela música, né? Tem uma música muito famosa, né? Fala o seguinte: quem já entrou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Né? Então, sim, meus amados, quando a gente vê a glória do Senhor, quando a gente tem experiência com Deus, quando a gente anda com Deus, experimenta desse amor, né, e essa comunhão com Deus, que é o nosso Santos dos Santos, através de Cristo Jesus, amém, meus amados? A gente quer isso para todo mundo. A gente quer ver isso para todos. Sabe? E a gente quer ver uma ação poderosa, mexendo com os desejos e prioridades, os gostos, com a agenda do povo de Deus, movendo o povo de Deus para a simplicidade do Evangelho, fazendo o povo amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, proclamando a virtude de Deus. A igreja impactou o Império Romano, meus amados, por causa desse mover, por causa dessa ação poderosa. E nós devemos lutar pela igreja. Nós devemos promover, chamar o povo, irmãos, vamos dar frutos diante de Deus. Cada um aqui recebeu um dom. Foi pregado sobre isso. Cada um de nós recebeu uma habilidade, e cada um ali, na sua habilidade, dando ali o seu melhor, buscando o bem do outro, preferindo o outro em honra, servindo a comunidade. Esse mover poderoso, meu querido, se você ler o livro de Atos, meu querido irmão, Lucas, várias vezes ele fala o seguinte: e então Pedro, cheio do Espírito Santo, e então
Paulo cheio do Espírito Santo. E então Estevão cheio do Espírito Santo. Toda hora cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo para Lucas é um pouquinho diferente de cheio do Espírito Santo que Paulo diz lá em Efésios e Colossenses. Paulo destaca mais a vida. Tá certo? É isso mesmo. Mas Lucas destaca o enchimento do Espírito Santo como uma ação poderosa que vinha sobre aquele que Deus usava, que o Espírito usava, para levantar essa pessoa numa situação adversa, diante de inimigos, diante de autoridades, diante da morte, para proclamar a virtude do Deus Altíssimo. Então, ser cheio do Espírito Santo para Lucas é um prisma diferente. Tá? A gente que estuda a Bíblia, né, a gente que trabalha, né, interpretando a Bíblia para pregar, né, por exemplo, né, a mesma palavra que Paulo usa, se João usar, pode ter um significado mais abrangente na mente de João. E o Espírito usou isso. Glória a Deus, meus amados. E aí a gente estuda para ver os detalhes. E quando você vê, o que é ser cheio do Espírito Santo para Lucas? Lá em Atos você vai ver que ser cheio do Espírito Santo é uma visitação do Espírito, dando poder para a igreja. Dando ousadia para a igreja. Dando coragem para a igreja. E dando, né, habilidades sobrenaturais ou naturais, voltadas para proclamar o nome de Cristo, para anunciar o nome de Cristo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você, meu querido? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí eu já contei esses exemplos várias vezes. Quem viu a final da Copa do Mundo de 94? Quem estava vivo lá? Você estava não, né, Natan? Não era nascido? Você era nascido, Rafael? Minha esposa nasceu em 94, né? Um ano de 94, não esqueço até hoje, final da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi lá nos Estados Unidos. Todos os jogos eram à tarde. A final da Copa do Mundo foi no domingo. Foi no domingo. Né? Foi no domingo. A crentaiada. E aí o jogo, o Brasil empatou com a Itália, né? No jogo normal, na prorrogação, e depois foi para os pênaltis. Vocês lembram disso, né? O horário do jogo invadiu o horário do culto. Me faz lembrar, né, todo mundo ficando para ver o jogo até o final, e o pastor Almir arrumando para ir para o culto e cultuar a Deus sozinho aqui na Igreja Batista Irmão. Eu acho que veio ele mais outro irmão. Né? Você lembra disso, mãe? Eu lembro disso. Né? Prioridades. A glória de Deus. Isso, meu querido irmão, você que é pai. Você que é pai, meu querido. Né? Se o seu filho, né, quando o filho é rebelde, ele vê essas coisas e fala, papai não passa tempo comigo. Fica chorando. Mas o dia que ele converte e os valores são mudados, essas coisas, meus queridos, impactam totalmente a vida do filho. Fica lá gravado no coração. Né, papai chegando do culto tarde da noite. Né, chegava, né, depois do culto, né, ficava mais um tempo, e chegava e ia para lá chorar ainda. Você lembra disso, mãe? Isto, meu querido, dá um carimbo no coração. Você que é pai. Fica lá. Ainda mais depois que parte para a glória. Nossa, aí a coisa, né?
Deus te chamou para ser esse tipo de pessoa, meu querido irmão. Glória a Deus, homem de Deus. Sabe, nós temos exemplos aqui, é o Daniel, meu querido. O Daniel, ele mora lá no Lagoa. Tá? O Daniel mora lá no Lagoa. Eu lembro do Daniel e a Célia caminhando com a filharada toda do Lagoa até aqui para ministrar no culto de domingo à tarde, onde não via ninguém. Não tinha carro. Daniel começou a ter carro um tempo para cá, né, Daniel? Não me lembro do Daniel chegar atrasado no culto. Eu garanto que isso está marcado profundamente na vida da Isabelle, da Daniele e da Carol. Fica lá, ó. Mais fundo do que ferro que marca boi, meu querido. Eu quero ser esse tipo de homem para o Saulinho e para a Larinha. Que tipo de homem, de mulher você quer ser, meu irmão? Um homem e mulher de fé que marca, que proclama as virtudes, que tem valores definidos, prioridades bem definidas e bem claras. Eu vou servir o meu Senhor e nada neste mundo vai me segurar. Como Paulo diz para Timóteo, Timóteo, o soldado não se embola com as coisas dessa vida. Não se embola, não deixe as coisas dessa vida amarrarem ele. Deus não te chamou para ser pastor como eu, meu querido, como Timóteo. Não, às vezes não. Mas que você tenha a sua missão na sua realidade, no seu trabalho. Não deixa nada te amarrar, meu querido irmão. Glória a Deus, igreja. Não deixa nada te amarrar. Você é soldado de Cristo. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus fortaleça a sua alma. Sabe? Que Deus vá lá no fundo e faça um rebuliço. Faça aquele rebuliço ali, movendo as vontades, as prioridades, os desejos, os gostos. Que você possa ansiar, né, pelo genuíno leite espiritual, no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Fique de pé, vamos orar.